Olá amigos, Carpoint News, direção assistida, tudo bem? Esse carro que a gente finalmente traz para vocês é o Civic de 10ª geração, novo Civic ou Civicão, como alguns estão chamando. É um carro que passou por uma reformulação completa. Seu visual em pouco ou quase nada lembra a geração anterior. E essa versão que a gente está testando aqui é a intermediária, XL, que utiliza o mesmo motor 2.0 da geração anterior. A diferença é que na linha 2017 ou na 10ª geração ele utiliza câmbio automático do tipo CVT. Visualmente é bem difícil você distinguir entre a versão XL, a versão Touring, que é a completa, e a versão Sport, que é mais simples. Mas basicamente a diferença está nas rodas. A versão Sport utiliza rodas pretas e a versão XL, a Touring, usa aquela roda com estilo meio cromado ali, que eu vou mostrar mais próximo para vocês daqui a pouco. E aqui na traseira você identifica a versão Touring por um badge ali na tampa do porta-malas, que a versão Sport e XL não tem. Dá uma olhada ali no porta-malas, seção traseira aqui do Civic. Você tem a chave dele, chave tipo canivete, abertura da mala feita aqui pela chave, apertou aqui e abriu. Tem aqui logo acima da placa comando de luz, comando de ré. Você não tem botão para abertura do porta-malas, é só pela chave mesmo. O porta-malas dele tem todo acarpetado, espaço razoável. Aqui braço aqui é pescoço de ganso, ou seja, ele vai para dentro do porta-malas, roubando um pouco de espaço, né? Aqui você puxa e faz o rebatimento lá do banco traseiro bipartido. Você tem, não estou vendo ganchos visíveis aqui nessa região, e levantando aqui você tem acesso à região do step e ferramentas. O step é do tipo pneuzinho de bicicleta. Basicamente é isso aqui no porta-malas. Essa versão traz rodas aro 17 com pneus de medida 215/50 aro 17. Os pneus são Bridgestone Turanza ER33. O carro traz discos ventilados na dianteira e freios a disco sólido na traseira. Esse aqui é o motor 2.0, 16 válvulas, que ele é combinado nessa versão XL, também na versão Sport. Na versão Sport ele pode ter câmbio manual de 6 marchas, mas na versão XL ele tem apenas a opção de transmissão CVT. É um motor que rende até 155 cavalos no etanol. O torque fica aí na casa de 19 e pouco, quase 20 kgfm. É um motor concepção simples, né? Ele é um motor que gosta de altos giros. O torque dele está num giro mais alto, mas ele se mostrou muito econômico e também entregou um bom desempenho para o Civic de 10ª geração durante o nosso teste. Vamos agora dar uma olhada lá dentro e depois partir para o nosso teste dinâmico para vocês verem como ele se comporta. A única coisa que vocês podem notar é que o capô dele é bem grande, bem pesado, e você tem aqui haste para manter o capô em pé. Ele não tem amortecedores para manutenção do capô nessa posição aqui aberta. Vamos fazer aquela verificação do espaço interno. O espaço interno dele, primeiro aqui sentado atrás do motorista de 1,90 m. Eu tenho 1,90 m, mas antes, vamos dar uma olhada aqui na porta. A porta dele traz guarnição dupla de borracha, tanto aqui na porta quanto na carroceria. Acabamento aqui é macio, aqui também e aqui também. Comando do vidro elétrico e porta objetos ali embaixo. Vamos sentar aqui e verificar o espaço, mas antes, dá uma olhada aqui no banco traseiro. O banco traseiro dele traz 3 apoios de cabeça, cinto de 3 pontos para todo mundo, tá até preso aqui, né? Vamos soltar para dar uma olhada aqui nesse apoio de braço. O apoio de braço dele traz um duplo porta-copos aqui. Tem redinha atrás dos bancos e não tem saída de ventilação ali atrás. O túnel central dele é bem elevado, vamos verificar ali na prática. E o banco traseiro bipartido. O rebatimento do banco, se não me falha a memória, é feito apenas lá por trás, por dentro do porta-malas, daquele botãozinho que eu mostrei para vocês. Beleza? Vamos dar uma olhada no espaço aqui. Passageiro de 1,90 m, sentado atrás de um motorista de 1,90 m, consigo juntar minhas pernas aqui normalmente. Você vê que o visual aqui atrás
embora o teto tenha um caimento acentuado aqui para trás, como você se senta bem baixo aqui no carro, então, mesmo assim, você ainda sobra aqui 2 dedos de espaço para a cabeça. É bem interessante. O apoio para o braço aqui está no tamanho correto. E você tem a alça aqui de nome impublicável aqui atrás. Iluminação traseira é só aquela ali. Beleza? Agora vamos passar para ali, sentado atrás de um passageiro de 1,70 m e ver como é que é o espaço para uma pessoa grande ali atrás. Sentado aqui atrás de um passageiro de 1,70 m, tem muito mais espaço aqui para viajar. Meu banco, minha perna aqui está livre. Eu tenho 4 dedos aqui de distância. Eu posso inclusive viajar mais deitado, mais relaxado aqui no banco traseiro. E a posição é realmente confortável aqui no Civic de 10ª geração. Testando o apoio de braço aqui. O apoio de braço também está na posição bem razoável, bem interessante. Ou seja, é um carro bem confortável para viajar aqui no banco traseiro. Antes de a gente verificar lá dentro, vamos dar uma olhada aqui na porta do motorista. A porta do motorista também traz guarnição dupla de borracha, tanto aqui nessa região quanto na região da porta. Porta com acabamento macio aqui também em toda a região. Você tem alto-falantes ali embaixo, porta-copo, porta-garrafas e aqui o botãozinho para abertura do porta-malas. Também aqui na porta do motorista, 4 comandos dos vidros elétricos, bloqueio do vidro, trava e destrava as portas, aqui comandos do retrovisor elétrico e também um botãozinho para o rebatimento elétrico do retrovisor, funciona quando o carro está ligado. Banco do motorista, você pode ver que a posição de dirigir do Civic é bem baixa em relação ao chão, tá vendo? É uma posição de dirigir bem baixa, lembra bastante carros da BMW, Audi, carros mais premium, né, mais esportivos. E essa é a ideia do Civic de 10ª geração. Ele é um carro que está bem baixo, com um perfil bem de coupé. E o banco dele ajuda, ficando numa posição bem baixa. Regulagem é feita por essa haste aqui de altura. E aqui você regula o encosto. O carro traz airbag lateral de cortina e frontal. Banco traz apoio lateral bem legal. Bem confortável o banco. Peguei um longo trecho aí de engarrafamento na viagem ontem. E o banco é realmente bem confortável. E o apoio de cabeça dele bem macio. Aqui você tem o botão do controle de estabilidade, 2 pedais simples, não tem pedaleira, nada do tipo. E o tweeter dele é localizado aqui na porta. E isso aí, como vocês sabem, quando você tem o tweeter bem localizado assim, você melhora a impressão de palco sonoro do carro, melhora a qualidade do som dentro do veículo. Vamos dar uma partida aqui no motor do Civic. Chave dele não é presencial, tá? É do tipo canivete. Primeiro estágio. Ele preenche ali as informações do cluster. Você gira mais uma vez e dá a partida. Cluster dele. Depois eu vou voltar aqui. Antes vamos ver os detalhes do visual aqui. Painel dele, acabamento macio em algumas partes. Aqui já é acabamento plástico duro, bem como na região aqui embaixo, plástico duro. Você tem da haste do lado esquerdo comando dos faróis e faróis de neblina, farol com acendimento automático. Lado direito, comandos do limpador. O carro não traz limpador com funcionamento automático. Você tem aqui na parte central saída de ar ali em cima, botão da alerta, central multimídia que eu já volto aqui, ar-condicionado de 2 zonas, ar-condicionado digital de 2 zonas, né? Você tem ali o indicador de airbag do passageiro em funcionamento ou não. Transmissão. Do lado da transmissão, o botão do brake hold. Brake hold é aquele sistema que ele segura o freio para você quando você está no engarrafamento ou com o carro parado. Isso é bem interessante, carro automático, né? Você cansa bem menos utilizando ele. Freio de mão elétrico. Você pode puxar aqui ou para baixo, você libera. E aqui, modo Econ. Você aciona o modo Econ, o carro muda alguns parâmetros para garantir mais economia de combustível. Aqui embaixo você tem um porta-copos que ele é removível e te dá acesso a um porta-copos ou garrafa ainda maior. Você tem um compartimento aqui que você é deslizável, né? Esse apoio de braço aqui ele desliza para frente ou para trás e você pode levantar ele. Tem acesso aqui a um porta-objetos bem grande, bastante espaço, e tem uma tomadinha USB aqui de 1 ampere.
ele não tem refrigeração aqui nessa parte central. Aqui do lado do carona, o acabamento aqui tem um couro bem macio. Aqui você abre, tem acesso ao porta-luvas iluminado. Não é refrigerado, só iluminado mesmo. O câmbio, funcionamento do câmbio, tem o P, Ré. Quando você engata ré, ele mostra para você a câmera. Ele tem só câmera, sem sensor de estacionamento. Girando o volante ali, ele gira, tá vendo? A informação ali, ele mostra para onde o carro tá indo. E você pode trocar os tipos de câmera. Você tem essa câmera que é mais aberta, o tipo olho de peixe, né? Aqui é a câmera normal. E aqui é a câmera como se você estivesse olhando de cima. É bom para você ficar de olho aí em vagas. Você tem limite de espaço para parar. Neutro. Aqui embaixo. E o drive. O drive você aparece o D ali. Você tem borboletas atrás do volante, né? Para chamar aqui a marcha. Então se você puxar na borboletinha, ele vai mudar a marcha. Como eu tô parado, ele não está mudando nada. Aqui o S. No modo S você pode deixar ele só em S ou chamar na borboletinha, ele vai aparecer SM1, que aí você define na borboleta a marcha que você quer. O câmbio dele é CVT, né, como eu já comentei com vocês, bem suave. As trocas do modo sequencial são meio, como é que se diz, artificiais, né, mas também pudera, são simuladas. São 7 marchas simuladas no modo manual se você quiser, mas eu preferi deixar o carro em drive, que o câmbio faz tudo certo. Aqui no comando do volante, do lado esquerdo, você tem o comando aqui do computador de bordo e as funções. Aqui você troca a pasta do computador de bordo, funções de telefonia, comando de voz. E aqui o volume. Esse botão de volume é legal, que você pode apertar mais ou menos aqui para abrir, ou você pode passar o dedo e efetuar a regulagem do volume. Do lado direito, comandos do Cruise Control apenas. Ali no cluster, lado esquerdo, medidor de temperatura, lado direito, medidor de combustível. Vou aproximar. A parte central aqui ela é toda digital, ou seja, tanto o velocímetro quanto o conta-giros são digitais, são formados ali na tela, não é ponteiro analógico. Aqui você tem, na primeira pasta do computador de bordo, você tem o consumo. Vou aproveitar e falar para vocês o consumo desse carro. Esse carro está fazendo comigo, na cidade, 11,8 km por litro com gasolina, trânsito pesado e ar ligado, modo Econ, né? E na estrada, 16,6 km por litro, com também modo Econ. É um carro bem econômico, é a prova de que o câmbio CVT casou muito bem aí com o motor 2.0 do Civic. Trocando a pasta aqui, você tem o trip, velocidade média, tempo percorrido. E um detalhe, você vê que ele está com trip A. Você apertando esse botão aqui, ele troca o trip B. Apertou novamente, ele volta para o A. E se você apertar e segurar, ele zera a informação ali do computador de bordo. Trocou mais uma vez aqui para o lado. Navegação, você tem que apertar OK, né? O Enter. Quando você não está com um trajeto definido do GPS, ele mostra a bússola. Trocou mais uma vez, ele mostra a rádio ou a música que você está ouvindo no iPod, iPhone, etc. Telefone conectado. E aqui você não mostra nada. Beleza? Basicamente são essas funções do computador de bordo. Central multimídia dele, ela é aquela central multimídia. Deixa eu passar a mãozinha aqui. Ih, confusão. Então, essa central multimídia é aquela da Honda. Você tem uma parecida com ela no HR-V, no CR-V também. Você tinha uma parecida também no antigo Civic. O que ela perdeu em relação ao antigo Civic é que ela não tem mais entrada para CD e DVD. Ele tem apenas as mídias digitais, inclusive ele tem Android Auto e Apple CarPlay. Tá? Você volta aqui, apertando esse botão aqui. Todos os botões são touch, inclusive os laterais. Você tem aqui na tela inicial navegação, áudio, telefone, informações, configurações, conexão com smartphone. Central multimídia é bem rápida. E você passa o dedo aqui para o lado e você acessa outras funções. Por exemplo, painel de instrumentos aqui. Os painel de instrumentos aqui deve ser alguma função. Enfim,
Voltando aqui pro lado, você pode passar vários quadrantes aqui, tem várias opções na tela. Aqui no caso aí só está com as opções principais do Home, né? Que é navegação, telefone, configurações, áudio, informação e conexão com o smartphone. Conexão com o smartphone, se você tem um dispositivo Apple CarPlay, Android Auto, você vai ver por aqui. Navegação, mapa dele, bem legal, bem rápido, te posiciona bem no mapa, mapa tranquilo. Ele tem até uma informação de tráfego ali no cantinho que funciona legal. Voltando aqui pro Home, telefone. Ele está com o meu telefone já conectado ali por Bluetooth, porque como eu conectei com o Android Auto, ele automaticamente conecta por Bluetooth o telefone também. Configurações de relógio, de informação, de câmera, Bluetooth, smartphone, uma série de funções aqui que você pode modificar. Vamos dar uma olhada nas funções de áudio, por exemplo. Áudio você consegue alterar aqui as funções, você vê em outros. Não tem muita coisa não. Home. Central multimídia é bem rápida, bem interessante. Tem um outro botãozinho aqui que abre outros apps. Ou seja, ele, se eu não me engano, essa central aqui é Android. Parece ser Android, né, pelo layout dos ícones. Então isso já deixa ela bem... Por isso que ela é bem rápida e bem fácil assim de utilizar o toque, né? E vamos voltar aqui em configurações e ver configurações do veículo, que a gente consegue mudar por aqui. Configuração do painel de instrumentos, iluminação, por exemplo. Tempo de redução da luz interior, ajuste temporizador do farol desligado, sensibilidade da luz automática. Você consegue mudar uma série de funções do carro por aqui, por essa parte aqui da central multimídia. Um detalhe que faltou para vocês é que o ar-condicionado tem esse botão Climate aqui. E ele, quando você pressiona, você consegue regular e verificar as funções do ar-condicionado através da central multimídia. Bem legal. Além disso, além do que eu já mostrei para você, o carro tem ali aquele porta-objetos ali na frente do câmbio. Ele é vazado aqui. Para quê? Para você botar um celular aqui, passar um fio por aqui e acessar as tomadas HDMI, USB de 1.5 A e 12 volts que estão bem localizadas ali embaixo. Aliás, não estão muito bem localizadas ali embaixo, tá vendo? Entrada HDMI, entrada do celular 1.5 A e lá do lado direito tomadinha 12 volts. Esse porta-objetos aqui fica embaixo dessa plataforma aqui, né, onde está o câmbio e esse outro porta-objetos, ou seja, um segundo nível. Só que ele é meio ingrato de acessar. Isso acontece também no HRV. Ele é bem ingrato de acessar, de você botar o cabo ali. Mas uma vez que você bote, esquece o cabo ali e tranquilo. Beleza? Agora vamos lá. Vamos partir para o teste desse carro em movimento e ver como é que o câmbio CVT casou com esse motor 2.0. Bom, eu disse que a gente ia partir para o teste de movimento, mas antes de partir, vamos deixar de ser esquecido. Vamos mostrar essa parte aqui de cima. Você tem, lado esquerdo, parasol com espelho e iluminação para o motorista, idêntico para o passageiro, espelho e iluminação. Aqui você tem duas iluminação por spots aqui em cima, e aqui você tem retrovisor central, não é eletrocrômico, é comum, com sistema dia e noite. Beleza? Agora sim, vamos partir para o teste em movimento. Ah, não vamos. Esguicho. Eu tenho esquecido bastante do esguicho, galera, você tinha que me lembrar. O carro traz esguicho convencional e você traz aqui o limpador de para-brisa do tipo Flat Blade. Ao contrário da geração anterior, se eu não me engano, usava aqueles braços tipo o 307, 308. Agora não, o limpador do tipo convencional. Então, galera, a gente está aqui com o Civic EXL 2.0, Civic 10, 10ª geração no Civic. É um carro aí que está sendo bastante pedido por vocês e que eu estava aguardando bastante também para dirigir ele. E agora a gente vai testar ele no nosso circuito de serra, no nosso teste dinâmico, e ver como ele se comporta. Civic 10ª geração, ele tem versão Sport. Versão Sport com motor 2.0 e opção de câmbio manual, 6 velocidades ou automático CVT,
que simula até 7 marchas. E você tem a versão XL, que é a versão que a gente está testando aqui. Ele tem também o motor 2.0, mesmo motor 2.0 do Civic anterior. E ele utiliza transmissão CVT, só tem a opção de transmissão CVT, que simula 7 velocidades. E além disso tem a topo de linha Touring, que utiliza motor 1.5 turbo, 173 cavalos, se eu não me engano, e também utiliza a transmissão CVT, também simulando 7 marchas. Por que eu comecei aqui embaixo? Por que eu comecei na subida? Porque eu quero comparar o desempenho desse carro aqui na subida, é o 2.0, com o desempenho do Touring quando ele vier para teste. E se a Honda for legal e trouxer o Civic manual para o Rio, a gente também parte aqui de baixo, sobe a serra com ele, depois desce e faz a comparação aí entre as 3 opções de combinação motor e câmbio. Beleza? Então, aproveita e deixa nos comentários se vocês querem que eu faça todos os carros começando lá de baixo. Porque, como vocês sabem, eu começo quase no final da subida aqui e já viro, pego o retorno e começa a descer. O vídeo fica um pouquinho mais curto, mas como mais descida às vezes não te exige tanto do motor do carro. Então, se vocês preferem que eu comece os vídeos sempre lá embaixo e faça todo esse trajeto aqui com vocês, deixa aí nos comentários, e o que for vontade da maioria aqui a gente vai fazer. Bom, chega de papo, vamos falar do Civic. 10ª geração do Civic. Eu particularmente gostei do visual, tanto do visual externo quanto do visual interno. Aqui no painel vocês estão vendo que ele perdeu aquele layout, né, de 2 andares, ou seja, aquele velocímetro lá no alto e o conta-giros embaixo. Ele perdeu isso. Agora você concentra velocímetro e conta-giros ali no cluster tradicional, né, como os outros carros. Velocímetro digital, o conta-giros também é projetado ali na tela, mas ele perdeu aquele ar exclusivo que era do Civic, aqueles 2 andares. Bom, eu gostei desse layout, gostei do visual todo do carro. Tem quem não goste muito. O volante dele tem uma pegada muito boa, a posição de dirigir, cara, muito baixa. A posição de dirigir que é comparável a BMW, Série 3, Audi A3, A4, entendeu? É uma posição de dirigir bem mais baixa do que a gente está acostumado nos carros nacionais. Em relação ao Civic anterior, também é uma posição de dirigir bem mais baixa. Isso realçou mais a esportividade do carro. O carro tem um visual naturalmente esportivo, né? Ele tem aquela queda lá do teto atrás que parece de coupé. E essa altura de rodagem bem baixa, o banco bem baixo, te dá uma sensação maior de esportividade. Bom, vamos falar em esportividade. Vamos jogar o câmbio aqui no modo manual, das brabuletinhas. Vamos ver como é que ele se comporta, chamando aqui nas borboletas. Aqui eu tô na 4ª marcha. Joguei a 3ª aqui, ó. A simulação de marcha do CVT da Honda é meio artificial. Serve se você quiser dar uma brincada. Se você estiver cansado de ficar, deixa o câmbio fazer tudo por mim. Se você quiser assumir um pouquinho o controle da situação, é só você jogar nesse modo S aqui, chama na brabuletinha, e você pode se divertir um pouco. Mas tenha em mente que ele é bem artificial. Você não vai ter as trocas sequenciais de um câmbio automático convencional ou de um DSG. Mas tá bom, pra brincar tá bom. E ele aceita bem, tá vendo? O giro ali, a mudança que deu de giro quando eu joguei a 3ª. Ele aceita bem meu comando. Ele é rápido na troca. É um CVT realmente bem legal, cara. Mas eu gostei de deixar ele no drive.
deixar ele fazer tudo sozinho. Detalhe que aqui vocês estão vendo que o carro tá com um desempenho bem interessante. E eu tô com o modo Econ ligado. O modo Econ ele regula alguns parâmetros do carro para te entregar melhor rendimento, menos consumo. Mas compensação, esse modo Econ pode ser inimigo da performance. Então vamos fazer o seguinte, tá com a folhinha ali, vamos desligar o modo Econ desligado. Agora o carro tá entregando todo o seu potencial. Quando a gente fizer o teste lá de aceleração lá embaixo, a gente vai fazer com o modo Econ desligado. E eu tenho que lembrar de desligar o ar-condicionado. Tem carro que eu não tô lembrando de desligar o ar-condicionado, mas eu tenho que lembrar de desligá-lo. Aqui eu tô em quarta marcha, chamei a terceirinha, bem rápido, bem fácil. É um motor que tem o torque máximo dele 4.800 RPM, é alto. Um motor que rende melhor lá nos altos giros, né? Mas junto com a transmissão e também com a própria elasticidade do motor, você acaba tendo uma boa puxada em baixos giros. Então isso realmente faz diferença. Essa versão XL aqui, intermediária, vai ser a versão que vai brigar com Corolla topo de linha, vai ser a versão que vai brigar com... Bom, eu não sei o Corolla 2018 quanto vai custar a versão topo de linha, né? Se vai ter alguma mudança, mas considerando hoje em dia Corolla Altis, essa versão XL aqui é a versão que briga com Corolla Altis, que é até por questão de motorização, câmbio. A versão Touring é bem mais esportiva, bem mais rápida, então acaba ficando aí acima do que o Corolla Altis oferece. Mas essa versão aqui tá muito bem casada aqui, o conjunto dele é muito bom, tá pronto para brigar aqui com um Corolla. Cruze novo também, Cruze Turbo. O Cruze tem mais desempenho que esse carro aqui também, ele utiliza um motor 1.4 turbo, o torque é bom em baixa. Só que a dinâmica desse carro aqui é bem mais afiada. Civic sempre utilizou, pelo menos nas últimas gerações aqui no Brasil, sempre utilizou suspensão traseira independente. Ou seja, era double wishbone, multibraço, né? E isso faz diferença no equilíbrio do carro. Mas como eu já falei para vocês no teste do Golf, não é algo que o motorista comum vai notar, vai sentir falta. Por exemplo, o Corolla que passou ali, Corolla, ele utiliza a suspensão traseira eixo de torção. Corolla é ruim de curva? Não. Corolla faz menos curva do que o Civic faz, isso é fato. O Civic tá num nível de refino aqui, de estabilidade, que ele é comparável só ao Focus nessa geração, nessas concorrentes, né? Focus, eu acredito que o Lancer também é comparável aqui ao Civic em dinâmica. Mas o refino desse carro aqui é sensacional. A direção dele tem o peso corretíssimo. O peso, direção elétrica aqui é muito correto. Para manobras, ela é bem leve. E aqui para você andar na estrada em um pouquinho mais de velocidade, o peso dela é corretíssimo. Você não fica com aquele carro bobo na mão, aquela sensação de que o volante está meio mole. Então isso é bem interessante. O carro tem um isolamento acústico muito bom, isolamento acústico bem primoroso aqui no Civic. Você quase não ouve o motor funcionar ou a rodagem se você estiver em velocidade, até a velocidade limite das vias brasileiras, você tem um isolamento acústico sensacional. Então isso é fruto tanto do bom trabalho aqui de isolamento acústico, quanto do bom CX da carroceria. O carro tem um perfil bem aerodinâmico, carro baixo, né? Então isso ajuda na aerodinâmica. E isso é realmente deixa o carro bem interessante para você viajar. Questão do rendimento do motor. O motor, como eu disse para vocês, é muito bom. Ele é bem econômico também. Eu joguei aqui no modo Econ. Tá vendo? Quando você está dirigindo de forma econômica, tem aquela
luzinha verde ali em cima. Aí você acelera, ela fica branca. Mas toda vez que você ficar com a luzinha verde, ele vai estar economizando bem. E eu cheguei a fazer aqui só um teste, não é o teste de consumo padrão, né? Mas um teste básico em movimento já na estrada. Eu zerei o computador de bordo, mantive entre 110 e 120 km por hora. E o consumo do carro ficou quase 18 km por litro, acima de 18 km por litro, para um motor 2.0 aspirado. Isso é muito bom. Mérito do câmbio CVT, também do ajuste que a Honda fez nesse motor. Você comparar, é o consumo, por exemplo, que eu observei com o Cruze. O Cruze é rende um pouquinho mais do que esse carro aqui, mas é um consumo comparável a um motor 1.4 turbo, injeção direta, mais moderna, entendeu? Então você tem aí a Honda está muito bem servida com esse motor 2.0 aqui. Desempenho dele também é bom, puxada. Vocês vão ver no 0 a 100, que o 0 a 100 deve ser aí na casa dos 10 segundos. Acredito que talvez até um pouco menos. Porque o câmbio CVT é legal para essa puxada assim, para você ganhar velocidade. É que ele não troca a marcha, por exemplo. Você está acelerando, um câmbio convencional. Aí você vai a primeira, ele vai até, sei lá, 60 km por hora. Aí joga a segunda, às vezes, a segunda marcha, ela vai até 90. Então nessa trocada para terceira, ele perde um tempo por esse uso. Então o CVT não, o CVT como ele joga lá na faixa de otimização do torque, potência, vai embora de uma vez, você tem uma aceleração maior. Por isso que o Civic Touring tem uma aceleração lá na casa dos 7 segundos, aceleração aí de Jetta TSI 2.0, mesmo tendo muito menos torque. Acho que o torque do Civic é de 22 e pouco kgfm e menos potência do que o Jetta TSI 2.0. Mas é o câmbio que faz a diferença. A gente ainda vai testar o Touring, tenho fé que a gente vai testar o Touring e o manual, e a gente vai poder comparar aí os três e ver a diferença que o câmbio faz. Agora, o câmbio CVT é aquele negócio, né? Você tem ficou comum você banditizar o câmbio CVT, falar que ele é chato, sem graça, ruim. Mas, cara, na prática, pro consumo, ele é muito bom, porque você está rodando a 120 km por hora, 110, está abaixo de 2000 RPM. Porque ele varia as relações de marcha aí livremente. Então você consegue rodar aí abaixo de 2000 RPM em velocidade de estrada. Isso ajuda no consumo. Na cidade também, você está sempre com o giro baixinho, você está... Mesmo quando você faz um kickdown, pede um pouquinho mais de velocidade, depois ele vai e baixa. O giro fica mais tranquilo. É realmente... O pessoal gosta muito de criticar sem conhecimento de causa, né? Então a gente releva isso aí. Bom, agora vamos partir aqui para descida. Como eu falei para vocês, o Civic tem um conjunto muito bem refinado. A estabilidade dele é sensacional. E tem uma direção também com peso correto. E uma coisa que eu notei aqui no Civic, que é até algo que, se você ainda não conhece um Civic, nunca dirigiu e vai dirigir pela primeira vez, fica atento, porque a direção dele é bem direta. Você tem que girar menos o volante do que alguns outros carros para você fazer uma manobra. Então, dependendo da situação, você pode até subir com a roda traseira no meio fio, se você não for bastante cuidadoso. Isso até você acostumar com o carro, tá? Essa direção direta também te ajuda na estrada, nas curvas. Você aponta ela, você gira, o carro já aponta, já vai certinho ali na direção que você pede. Isso é muito bom. Suspensão, com questão de maciez da suspensão. A suspensão tem um bom compromisso com o conforto. A rodagem dele é bem macia, mesmo quando você tem a estrada um pouquinho mais esburacada. Agora, na cidade, quando você passa em buracos, você tem um barulho, entendeu? Você ouve aquele plaque da suspensão. Mas isso aí é por causa do curso curto também, e não é
forma alguma desabona o carro. O carro realmente está muito bem calibrado. Conjunto muito bom. Freios dele: disco ventilado na dianteira, disco sólido na traseira. O carro freia muito bem. Na cidade você tem um freio bem responsivo. É freio assim de carro premium mesmo. Feeling de pedal também é excelente. Você não tem o pedal baixando demais, nem aquele pedal que parece uma esponja. Realmente tem um feeling muito bom. O câmbio, aqui na descida, eu estou usando ele em drive. Em drive ele não faz freio motor. Aliás, até faz, ó. Tá fazendo um pouco, ó. Ele tá mantendo ali o tempo todo 3.000 RPM. Tá mantendo um pouquinho de freio motor. Se eu jogar aqui no S, ele faz mais ainda. Joga o giro mais lá no alto. E você pode usar o manual também, se for uma descida muito íngreme, aquelas cascudas mesmo, que você precisa de um freio motor para ajudar o freio. Se você tiver com um carro muito pesado, coisa do tipo, você pode jogar no modo que simula as marchinhas lá, 7 marchas virtuais, e fazer esse freio motor você mesmo. Cara, vou falar uma coisa pra vocês. Esse Civic 10 tá muito bom, cara. Essa 10ª geração do Civic tá muito boa. O carro tá muito bom. Tem uma pegada muito boa. A esportividade dele tá muito realçada. O carro tá realmente sensacional. Talvez ele não seja Talvez o consumidor de um sedã médio seja aquele rapaz ou aquele camarada que já tá lá na meia idade. Às vezes tem que carregar a família no carro ou no carro. Mas é um carro que, se você tiver que andar com a família, ele é confortável, é espaçoso, é suave para rodar, ar-condicionado de 2 zonas, carro para família muito bom. Agora, quando você estiver andando sozinho, se você quiser experimentar o desempenho do Civic, meu amigo, aí você vai estar muito bem servido, cara. Muito bem servido mesmo. Carro totalmente estável. Aquela é a situação que eu falei pra vocês da Multilink, do teste do Golf, quando eu comentei a respeito da Multilink. Viu? Freios bons. Quando você pisa muito forte no freio, ele liga o alerta automaticamente. Esses caminhõezinhos adoram testar o freio dos carros, né? Então, como eu comentei pra vocês no teste do Golf, a questão do Multilink faz diferença naquele tipo de curva que eu fiz ali atrás. É uma curva que no meio da curva você tem uma mudança de relevo. Ou seja, você vem de um jeito, tem um salto no meio da curva. Aí é que a Multilink mostra seu valor, porque ela mantém o carro bem estável. Se fosse uma suspensão eixo de torção, o que acontece? A roda direita acompanha a roda esquerda, então você acaba não tendo o melhor dos desempenhos em curva. Beleza? Chegamos aqui. Vamos entregar o carro para o piloto de testes. Haha, brincadeira. Vamos fazer o nosso teste aqui de aceleração de 0 a 100 e depois fazer a frenagem. Acelerou e freou. Vamos fazer o seguinte: primeiro vamos acelerar modo S, ar-condicionado desligado, controle, ele só desliga o VSA, né, com controle de estabilidade. Eu não sei se o controle de tração ele desliga. Beleza. Segurando aqui, pé esquerdo, freia com o pé esquerdo, acelera com o direito, ele segura, faz o stall. Então vamos lá. 1, 2, 3 e foi. km/h. Vocês viram ali no visor digital, também aqui na frenagem. Agora vamos fazer o seguinte: vamos ligar aqui o controle e vamos fazer uma saída ali de 0 a 100 em drive, também com o modo Econ desligado.
Rapaz, ali furou o pneu, cara. Cara, pior que é terrível você ficar assim com uma situação dessa. Eu lembro do teste do Mob, né? Que eu tive aquele furo de pneu. Foi bem chato. Bom, vamos fazer duas diferenças aqui. A diferença é que a gente vai sair em drive e sem o stall. Ou seja, sem segurar a marcha naquela... Sem frear com o pé esquerdo e acelerar com o pé direito. Óbvio, né? Vamos lá, 1, 2, 3 e foi. Ele já demora bem mais pra sair. Aí depois que sai, ó, 100 km por hora, fazer o teste das rotações, ligar o ar-condicionado. Teste das rotações, vamos usar o modo sequencial aqui. 7ª marcha. Não, o modo sequencial ele vai deixar mais alto o giro, ó. Vamos deixar em drive mesmo. Ó, drive, modo Econ, 100 km por hora. Não, tá certinho, é isso mesmo. Então vamos lá. 100 km por hora em 7ª. Vai, Marcelo, decide. 2000 RPM. Vamos reduzir aqui para 80. Vê aqui. 80 km por hora em 7ª. Tá com 1600 RPM. Agora vamos afundar com o modo manual, ver se ele reduz. Não, ó. Ele mantém a marcha. Ele não reduz. Você tem que reduzir na mão aqui. Mesmo se você der kickdown no modo manual, ele não troca a marcha. 7ª marcha. Vamos chegar a 120 aqui. 120 km por hora, 2.400 RPM mais ou menos. Só para finalizar, retomadinha em drive, freiei, afunda. Ele joga o giro lá no alto, ó, no torque no motor, 4.800, vai embora. Muito bom esse motor 2.0 com câmbio CVT. O carro tá realmente muito bem servido. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de comentar, seu like. E conta pra gente aí se você prefere que a gente comece todos os testes aqui de baixo ou se a gente começa de onde a gente estava mesmo. Beleza? É isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo carro, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Quando você compartilha o canal e o nosso vídeo, fica mais fácil da gente ser visto e trazer para vocês todos os carros que vocês nos pedem. Beleza? É isso. Grande abraço. Até o próximo carro. Tchau, tchau. And every night we raise them bottles up. So high, chilling like a villain, diabolical and bunny.